conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Olha aí, atenção nesse ponto. Vamos contratar os argentinos. Veja o que ele fala na sequência. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão. Quer dizer, ele deu a entender que os baianos não são, né, corretos e que os argentinos são. Por isso que eu disse que há indícios, a partir do que a gente já tem, de que existe um esquema de trabalho escravo na região. Que argentinos são esses? Que tipo de pessoa sai da Argentina buscando trabalho no Brasil numa situação dessas? Eu imagino que quem vem da Argentina para trabalhar numa situação dessas é porque está numa situação de extrema necessidade. Talvez parecido com brasileiros, com caribenhos que fogem dos seus países buscando melhores condições em outros e que quando chegam nesses outros são obrigados a se sujeitar a qualquer tipo de trabalho. Porque muitas vezes não estão bem regularizados, muitas vezes não sabem quais são os seus direitos, estão num país diferente que não é o seu. É muito comum a superexploração de imigrantes latinos na Europa, nos Estados Unidos, exatamente por causa dessas circunstâncias. Quem é mais submetido a trabalho análogo à escravidão é o imigrante por causa dessa dificuldade extra de estar num país diferente. Então, quando ele fala isso dos argentinos, o que me ocorre? Bom, me ocorre que possivelmente nós tenhamos argentinos trabalhando nesse tipo de situação na Serra. Porque dizer que as vinícolas não sabiam, que as autoridades não sabiam, que a brigada militar, a polícia militar aqui do Rio Grande do Sul não sabia. Gente, 207 pessoas, uma rede de alojamentos, muitos inclusive recebendo chamados da própria brigada militar. Nós já vamos falar sobre isso. Todo mundo sabia disso na Serra, gente. Isso não é de hoje. Na maior parte das vezes, as pessoas não se davam conta de se tratar de uma situação de analogia à escravidão, onde as pessoas tinham salário confiscado, chegavam, já ficavam presas a dívidas. Gente, nós temos que entender o seguinte: se a pessoa trabalha por comida e casa, essa pessoa é um escravo. Ela é um escravo. Se essa pessoa não pode sair do trabalho porque ela tem dívidas com o próprio patrão, essa pessoa é um escravo. Entendem o que está acontecendo? Então dizer que aquelas pessoas de lá não sabiam é simplesmente querer crer que nós todos somos ignorantes. Porque é rigorosamente impossível dizer, tá, que no universo ali da Serra eles não soubessem disso. Pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor. Nossa, isso aí é muito, muito forte. A única cultura que eles têm, cara. Qual a cultura do bosta desses aí, cara? Entendeu? De um comedor de merda desses aí, cara. Agora vai ser caçado, eu acho. Já abriram um processo contra ele lá, ainda está no início do processo disciplinar, mas a barra pesou tanto pro lado desse desgraçado, tá? Por causa desse monte de merda que ele falou, tá? Que nem o partido reacionário dele, que era o Patriotas, conseguiu tancar. Ele foi expulso do partido. Foi aprovada a abertura do processo de impedimento da sua legislatura por unanimidade na Câmara. Já tem inquérito civil, já tem inquérito no Ministério Público. A batata dele vai assar. E veja, tudo isso que ele está dizendo não é algo só da cabeça dele. Isso é o pensamento da classe burguesa da região, de parte interessante da classe burguesa da região e da burguesia nacional como um todo. A questão é que esse tipo de coisa não se vai para a tribuna falar quando tem um monte de câmera filmando. Os burgueses, os políticos, certamente repetem essas merdas com frequência, pensam essas merdas, fazem essas merdas. Mas eles têm, na maioria das vezes, o bom senso de saber que não é tolerável esse tipo de coisa porque existe uma coisinha chamada ideologia, que tem que mentir pro trabalhador que a burguesia não gosta dessas coisas.
Então, como é que a ideologia vai sustentar essa mentira junto à classe trabalhadora quando vem um representante seu e fala com toda a franqueza o que realmente a burguesia pensa a respeito dos trabalhadores? Não pode. Essa foi a rateada do cara, esse foi o erro dele. O erro dele não é pensar essas coisas, não é defender essas coisas, não é praticar essas coisas. O erro dele foi ter falado isso na tribuna da Câmara, porque aí isso viraliza e aí pega mal. Como que a herdeira lá da vinícola Salton vai dar entrevista para revista dizendo que sobrenome não garante o emprego que ela tem garantido por causa do sobrenome? Como é que eles vão sustentar que essas famílias, que essas empresas são sustentáveis, são boazinhas, podem concorrer aos prêmios agora, né? Na Europa, principalmente, que gosta de sustentar essa ideologia da aparência ainda mais, eles estão sendo proibidos de participar dos festivais lá com seus vinhos e espumantes. Ah, porque eles estão praticando o trabalho escravo. Então pega mal. Mas reparem, não pega mal fazer, pega mal isso vazar. E agora, os políticos, barata tonta, ficam até sem saber o que fazer. O que eles fazem? Se posicionam dizendo, olha, é feio isso? Ou defendem os interesses da burguesia que banca suas campanhas e da burguesia que, por sua vez, também é quem manda em seus mandatos? Como é que eles vão fazer? A reação do prefeito de Bento foi dizer, olha, peraí, não é bem assim, as vinícolas foram vítimas. Mas depois da repercussão e depois desse cara rodar, porque eu acho que ele vai rodar, a coisa já vai começar a mudar. Não as práticas, mas o discurso. E é aí que a gente tem que ficar atento. E outra, é aí que a gente tem que voltar a pressionar pela revisão dessa reforma trabalhista que estimula esse tipo de prática. Gente, aqui no Estado, e eu não pude avaliar ainda o tamanho do impacto disso a nível de Brasil, mas acredito que não deva ser diferente. Semanalmente temos casos de pessoas resgatadas em trabalho análogo ao trabalho escravo. É isso que está acontecendo. Para vir um animal desses, né? Uma pessoa que come alfafa, um peso morto, um parasita, uma criatura desprezível, tá? Fala, é lógico que eu fico irritado, porque eu sou gaúcho, galera. E eu fico pensando, porra, olha o que essa galera tá mostrando do Rio Grande do Sul daqui.